Contexto Geral Entrevista. Elane Leão, empresária e palestrante. Meu nome é Elane Castelo de Souza Leão. Sou nascida em Fortaleza, no estado do Ceará, o estado das terras, das praias maravilhosas, de um povo alegre, de um povo empreendedor e de um povo muito, muito feliz. Eu tenho na minha memória as melhores... Eu tenho na minha memória, com toda certeza, as melhores lembranças do meu período de infância. Eu me mudei para Brasília aos 12 anos, então toda a minha infância foi no meu estado, foi na minha terra, em Fortaleza. E eu tenho uma família incrível, sou abençoada por ter uns pais maravilhosos, duas irmãs maravilhosas, e que nós temos realmente assim, muita fé em Deus. E quando nos mudamos para Brasília, nos mudamos sabendo que aqui era a terra prometida de Deus para a nossa família. Eu sou apaixonada pelo Distrito Federal e tenho uma paixão única aqui em Brasília. Com certeza, eu tenho, assim, uma lembrança maravilhosa. Primeiro que eu tenho um privilégio de até hoje morar com os meus pais. Minha mãe é delegada de polícia, foi a primeira delegada da mulher do estado do Ceará. É a minha maior musa inspiradora, né? Uma mulher de fibra, uma mulher de coragem, uma mulher ousada e, acima de tudo, uma mulher generosa. Então, eu aprendo todos os dias com a minha mãe, desde a infância, né, no auge da carreira dela como delegada de polícia, num estado que é um estado, de certa forma, violento, eu aprendi com ela a ter muita coragem, a ter muita ousadia em tudo que eu coloco a minha mão. E com o meu pai, que é a pessoa mais bondosa, mais generosa e mais amável que eu conheço, né? Foi prefeito na terra dele, em Aratuba, também no estado do Ceará. Eu aprendo todos os dias com ele o segredo da vida, que é o que ele sempre diz. É a gente ajudar, dar a mão a quem precisa sem esperar nada em troca. Eu acho que por ele ter São Francisco como padrinho, eu fui criada mesmo nesse universo de ter um alicerce familiar muito voltado para Deus, para a fé. E o meu lema hoje, eu não tenho dúvida, que quem tem fé alcança o que quiser. Então, a minha lembrança de infância é uma infância saudável. Eles já nos colocaram, eu e as minhas irmãs, no vôlei, que no esporte, né, eu aprendi que trabalhar em equipe, ter disciplina, ter determinação para vencer e saber ser bênção e contribuir com o próximo, porque o esporte, o voleibol é um esporte coletivo, você não ganha sozinha. Apesar da gente ser uma boa atacante, se eu não tiver uma ótima levantadora, eu não vou conseguir chegar no topo. Então, eu aprendi no meu período de infância, da minha adolescência, dentro do voleibol, o espírito de liderança que eu tenho, o espírito de trabalhar em equipe e de ser muito disciplinada e determinada com os meus projetos. Eu acho que tudo que você traça tem uma meta, tem um objetivo, você tem que treinar. O treino é o segredo dos vencedores. Não adianta você querer vencer na vida e não passar por um processo de treinamento. E hoje eu aprendo, como empresária, que você, a cada dia, mesmo que um projeto ou outro não se concretize, se você aprendeu, você treinou ali um pouquinho a ser um pouco mais cautelosa, um pouco mais ousada na hora certa. Então, o treino fez parte da minha vida sempre. Antes de eu ir para a faculdade, eu fui jogadora de vôlei muitos anos e só não fui mesmo para a seleção porque cearense não é tão grande, né? Então, eu não cresci muito, mas eu sou apaixonada. Contribuo hoje com o esporte dentro da minha empresa. Eu tenho um projeto que é Líderes do Brasil. A gente tem uma parceria com vários jogadores de vôlei, o Tandy, o Nauber, o Giba, o Bernardinho, técnico da seleção brasileira. E eu sempre levo isso para as escolas públicas, porque eu quero que essas crianças de hoje aprendam e tenham na mente delas que elas também podem ser campeãs, como esses jogadores da seleção brasileira. Para eles chegarem nas Olimpíadas e serem vencedores, eles tiveram um processo. E muitas vezes
as pessoas ficam pensando assim, será que um dia eu vou vencer? Mas você tem que primeiro acreditar que você é capaz de fazer o inimaginável. Mas não é o outro que tem que acreditar em você. É você que tem que acreditar no outro. E esse projeto é um projeto que eu amo, sou apaixonada, porque ele inspira realmente a juventude do nosso país. E hoje nós estamos precisando, né, de líderes que inspiram. E, sem dúvida alguma, os campeões olímpicos do voleibol nos inspiram a ser realmente seres humanos melhores, né? Você vê que todos são muito desprendidos com a vaidade, com a fama. Eles querem elevar o nome do nosso país para o mundo. Eu sou apaixonada pelo voleibol. Eu acho que uma das maiores lembranças da minha infância foi o período que eu tive dentro do esporte. Minha formação é administração, eu sou formada em administração de empresas no UniCeub, tenho uma pós-graduação em gestão empreendedora e estou terminando um doutorado em psicologia social. E a minha maior paixão, sem dúvida nenhuma, é contribuir para que as pessoas tenham um conhecimento de alta performance e que elas possam realmente serem vencedoras na área que elas quiserem atuar dentro da sua vocação, dentro do seu dom, do seu talento. E eu acredito muito no poder do conhecimento. Eu sempre investi, desde a minha trajetória na faculdade, eu investia em cursos de extensão, cursos fora da universidade. Eu fundei a empresa Júnior da universidade para fazer parcerias já com empresários dentro aqui do Distrito Federal, porque eu acredito muito no compartilhamento do conhecimento. Então, se eu quero chegar a algum lugar, eu já tenho como pressuposto o quê? Ter um mentor, ter alguém que me inspire que já chegou aonde eu quero chegar. Por quê? Porque eu quero encurtar o caminho. Então, eu sempre digo na minha vida, é um dos outros lemas que eu tenho, que eu gosto de ser uma mulher sábia e não uma mulher inteligente. Porque a mulher sábia, ela aprende com os erros dos outros. A inteligente aprende com o próprio erro. Então, eu gosto muito de me inspirar, de estar perto de pessoas que já venceram, para eu poder já não cometer os mesmos erros, né? Então, eu desde a faculdade, eu sempre gostei de conversar com pessoas que já passaram por algum processo, por alguma coisa. Então, por exemplo, eu fui presidente da comissão de formatura, presidente do centro acadêmico da minha universidade. Eu ia conversar com outras pessoas que já tinham sido, né? Para eu já poder contribuir muito mais, aprendendo com os erros que eles já tiveram. Então, eu acredito muito que para você formar novos líderes, você tem que capacitar e qualificar. Essa nova geração, ela precisa nada mais, nada menos do que educação. Eu acho que a base, o pilar da nossa empresa, né, a indústria do conhecimento, é qualificar com conhecimento de alta performance. A educação é o alicerce de qualquer ser humano. Eu sou apaixonada por dar oportunidade para as pessoas terem uma qualificação profissional, um conhecimento a mais, seja fora da universidade, seja na universidade. Eu hoje faço parte do conselho da Cátedra Unesco com o IESB e a gente vê isso. Isso é uma situação decorrente de muitos anos a gente não ter, por exemplo, novos líderes. Por quê? Porque, primeiro, a juventude não se preocupa em ter conhecimento. Hoje nós temos um Google que facilita e, ao mesmo tempo, nos torna preguiçosos. Porque antigamente eu me lembro que eu saía da universidade, eu ia para a biblioteca, eu tinha que abrir as enciclopédias para eu entender o corpo humano, para eu fazer uma prova no outro dia. Hoje a gente coloca no Google, aparece 300 mil informações, muitas vezes não tem um embasamento científico realmente, e ali está à nossa disposição, e aí o que é que acontece? Os jovens estão totalmente desmotivados a quererem aprender. Querem tudo para ontem. Calma. Eu vejo hoje que o país, por exemplo, está sem líderes porque nós não formamos novos líderes. Nós não estamos preocupados em ver quem vai nos suceder. Então, hoje,
os partidos políticos, as empresas, os gestores públicos, todas as áreas, até líderes espirituais, né? Líderes políticos, líderes empresariais, nós estamos ficando sem referência. Então, hoje, a solução que eu vejo enquanto uma empresária, né, dessa área do conhecimento, da educação, é realmente qualificar e formar novos líderes. É um problema que vem se enfrentando há muitos anos. Nós estamos aí mais de 30 anos no mundo, por exemplo, político, os mesmos personagens, as mesmas ideias, as mesmas propostas, e nós precisamos do novo. O mundo evoluiu, a tecnologia veio para facilitar e melhorar a nossa vida. Eu nunca vi ter tanta tecnologia e a gente não ter tempo. Isso por quê? Porque está cheio de informação desnecessária, informações sem um respaldo científico e que está ocupando a nossa mente, está ocupando o nosso tempo, está ocupando tudo. Vamos ter que transformar esse Brasil, mulher. Nós temos que transformar, nós temos que acreditar. E eu sou muito apaixonada por ver o brilho nos olhos dos jovens. Os jovens estão precisando somente, sabe do quê? De oportunidade. Tem muita gente boa, com dons, com talentos guardados. Por quê? Primeiro, você que é jovem, acredite em você. Não espere que o outro acredite em você. Você tem que acreditar. O primeiro passo é esse. O segundo, corra atrás dos seus sonhos. Acredite que você pode realizar o sonho que você tem no seu coração. Se o outro está dizendo que é muito grande, deixa o outro. Porque quem sabe da sua competência, da sua força e da sua vontade de vencer é você, não é o outro. Então, eu sempre dou muito conselhos nas palestras que eu faço, nos cursos que eu dou, nas mentorias que eu dou, que realmente as pessoas estão desacreditadas nelas. Então, você não vai sair do lugar. E se eu vejo muito, eu tenho a oportunidade e a bênção de Deus de ir em muitos eventos no exterior, né? Eu vou muito para os Estados Unidos, para a Europa. E o que eu vejo lá? As pessoas do primeiro mundo, elas acreditam no país que elas moram. Eu não vejo a gente com esse patriotismo, com essa paixão pelo país, quando é para falar de trabalho, quando é para falar dos valores que a gente tem. Nós somos um país cristão e muitas vezes a gente se cala, né? A gente se cala. Lá fora eu vejo o patriotismo, por exemplo, dos Estados Unidos. Recentemente eu estive lá num congresso de conservadores. Eles são verdadeiramente conservadores. Eles são verdadeiramente apaixonados pelo país. E não é para ter poder, não é para ter fama, cargos, não. É para fazer a diferença como empresários, como funcionários, como gestores públicos, como juízes, promotores. É uma cadeia, todo mundo no seu dom. Não adianta todo mundo querer ir para a política ou todo mundo abrir negócio. Não, cada um tem o seu dom. Então, uma das coisas que eu sempre digo que é um segredo que a gente tem, sabe? Descubra o seu propósito. Você precisa descobrir o que você ama fazer. O que te faz te levantar da cama, empolgado, feliz e falar assim, hoje o meu dia vai ser incrível porque eu vou fazer isso, isso, isso. Então, as pessoas precisam... Todo mundo fala, Elaine, você tem muita energia. É porque eu amo o que eu faço. Eu amo, eu realmente acordo empolgada, durmo empolgada porque eu já me planejo para o outro dia. E as pessoas, elas estão no automático. Elas estão, e aí, fulano, como é que você tá? Tô indo. Pelo amor de Deus, se você tá num lugar que você não gosta do seu chefe, que você não gosta do seu trabalho, muda, mova-se, saia da sua zona de conforto. Agora, não adianta você não descobrir o seu propósito, não descobrir o que você tem paixão por fazer e querer fazer, porque muitas vezes eu vejo nos cursos, né, na ministração das minhas aulas, eu vejo as pessoas perdidas. Mas sabe por que elas estão perdidas? Porque elas não param para se conhecer. Nem elas sabem os dons que elas têm. Elas não sabem de que elas são capazes. Vou dizer uma coisa. Você é muito mais capaz do que você imagina.
Agora, você precisa se conhecer. E para se conhecer, coloca lá meus pontos fortes, meus pontos fracos, minhas fortalezas, minhas fraquezas. Porque aí você vai começar a descobrir as oportunidades que podem estar atreladas às suas forças e fortalezas. Essa é uma dica, fica a dica. Quem você segue nas redes sociais? Quem você curte? Quem você está assistindo? Quem você está perdendo o seu tempo ouvindo? É aquele que te deixa motivado e que te faz ainda melhor do que o que você já é? Ou é aquela pessoa que você critica, mas você está querendo saber onde ela está, o que ela está fazendo, o que ela está comendo? Para de seguir quem não agrega na sua vida. Para de seguir pessoas que te deixam para baixo. Siga pessoas que vão lhe levar para longe, que vão lhe deixar mais empolgadas ainda em fazer o que você ama fazer e o que você deseja fazer. Saia da rede social de pessoas. Primeiro que, muitas vezes, eu tenho certeza que você está seguindo pessoas que são fake. Então, você não pode se basear em personagens. Porque a vida real, você conhece essa pessoa e você sabe que ela é uma coisa. E nas redes sociais ela é outra. Por que é que você está seguindo esse tipo de pessoas? Por que você segue pessoas que você sabe que elas são totalmente fake news? Siga gente que vai agregar a você. Tem tanta gente boa na internet que não tá mostrando o prato que tá comendo, que não tá mostrando o carro que tem, mas que tem um conhecimento diferenciado para lhe passar, que vai lhe dar uma dica, que vai lhe deixar muito melhor e acreditando muito mais nos seus dons, nos seus talentos. Para de seguir pessoas que lhe deixem para baixo. Essa é uma das dicas que eu acho assim que para o nosso mundo, nós somos jovens, que gostamos de redes sociais, que gostamos de vendo, vamos ver coisa boa. Eu fui da área de comunicação em um governo aqui no Distrito Federal e eu me lembro como se fosse hoje eu fazendo uma reunião com os diretores das TVs daqui. E era impressionante, eu ouvia assim, eu falava, gente, vamos colocar coisa boa. Tem tanta gente boa, tem tanta associação que faz projetos sociais incríveis, tem tantos talentos aí nas cidades satélites. Vocês só colocam notícia ruim. Sabe o que eu ouvia? Elane, é porque notícia ruim dá ibope. O povo adora um espreme sai sangue. O povo adora ver tragédia. Que é isso? Eu aprendi com o Tony Robbins, que eu tenho o privilégio de trazê-lo para o Brasil. Eu já trouxe 2 vezes. Nós colocamos 13.500 pessoas em São Paulo e 17 mil pessoas no Rio. Ele é o maior estrategista de vidas e carreiras do mundo. As maiores celebridades, autoridades políticas e grandes atletas mundiais seguem e fazem mentoria com Tony Robbins. E sabe uma coisa que ele ensina? Eu vou deixar aqui 2 frases que ele transformou a minha vida com essas frases. A primeira, saiba que são as suas decisões e não as suas condições que determinam o seu destino. O que você tem decidido na sua vida? Qual é a decisão que vai realmente lhe levar ao lugar que você deseja? Esquece as condições. Condição é uma mera situação momentânea, mas a sua decisão, ela é transformadora. Eu falo por experiência própria. E a segunda frase que eu gosto muito, que aí é dele junto com a minha irmã, a Emiliana Leão, que também é uma grande mentora, coach aqui no nosso país, ela diz o seguinte: vá aonde você é celebrada e não aonde você é tolerada. Onde você tem ido? Com quem você tem conversado, almoçado, se encontrado, compartilhado seu tempo, sua preciosidade chamada tempo? Com quem te celebra? Com quem te torce por você e que realmente acredita em você? Ou com quem te tolera? Com quem realmente fala, nossa, chegou a fulana? Gente, são frases que
são simples, porque a nossa vida é simples, é a gente que complica, né? E que a gente realmente não é um passo, é uma decisão assim, eu não vou mais naquele ambiente. Por quê? Aquele ambiente me faz mal. Aquele ambiente não me leva para o lugar que eu quero ir. Então começa a pensar, começa a filtrar quem tem que fazer parte da sua vida. Sabe por quê? A gente só tem uma vida. E a única coisa que não volta é o tempo. Então não perca tempo com pessoas que não agregam a sua vida. Eu falo por mim. Quando eu decidi trazer o Tony para o Brasil, eu me lembro como se fosse hoje. Eu fui em vários amigos empresários poderosos daqui da cidade. Eu fui em vários amigos internacionais. Vocês não têm noção da quantidade de pessoas que eu tinha certeza que iam sonhar comigo o sonho de trazer o Tony para o Brasil. Eu recebi pelo menos uns 60 nãos. E vocês acham que eu desisti? Não. Porque o sonho era meu, não era do outro. Eu não podia fazer com que o outro visualizasse aquele mural extraordinário que eu já tinha na minha mente, com aquele, eu já tinha sonhado aquele auditório, aquele centro de convenções, na verdade foi o maior que eu consegui, que foi no São Paulo Expo, aquela multidão de gente e eu com a minha irmã no palco chamando Tony Robbins no Brasil. Gente, eu não posso fazer com que o outro sonhe o meu sonho. Eu tenho que acreditar no meu sonho. Depois de todos os nãos, eu entendi uma coisa. Que como eu tenho Deus como meu sócio extraordinário e o meu sócio majoritário, eu não precisava de mais nada. Sabe o que eu precisava? Correr atrás e realizar o meu sonho. Eu me mudei para São Paulo, batia na porta de todo mundo, saí vendendo ingressos de tudo que era jeito e não deu para quem quis. Foi o maior evento de desenvolvimento pessoal da América Latina no ano de 2018 e de 2019. Eu sou a única brasileira a dividir o palco com Tony Robbins. Então, quanto vale isso? Essa vitória? E mais do que isso, que eu acho que isso é uma realização pessoal, para mim, a minha maior realização, sabe o que foi? Foi saber que a minha empresa, que é minha mãe, a minha sócia, nós fazemos um trabalho muito apaixonada mesmo de empreendedorismo, de transformar a vida das pessoas. Foi ver mais de 30 mil pessoas chorando e falando, vocês realizaram o meu sonho. Porque eu não tinha condição de ir no exterior. Eu não tinha como... Eu oportunizei os brasileiros a estarem com o Tony Robbins. Então, isso para mim não tem preço. E tem um detalhe, tá? Que eu quero deixar aqui para você. Teve gente que quis comprar o meu sonho. Muitos empresários, depois que viram que o negócio tinha dado certo, chegaram para mim e falaram assim, quanto você quer para eu ser a dona do seu evento? Aí sabe o que eu falava? O senhor me desculpa, o meu sonho não está à venda. O meu sonho foi muito suado, foi muito sonhado. E quem vai subir no palco e convidar o Tony para o palco sou eu e a minha família. Então, acredite, não desista, não desista. Foque, persista. Quem tem fé realmente alcança o que quiser. Não tenho medo de nada. Eu acho que eu aprendi realmente com os meus pais que quem planta o bem, quem só faz o bem, não pode ter medo de nada, porque Deus protege. Então, eu nunca tive medo de nada. Eu viajo o mundo todo, muitas vezes sozinha, porque eu tenho que buscar palestrantes e tal, Singapura, Londres, Amsterdã. Não tenho medo de nada, porque eu só faço bem, eu gosto de fazer o bem. Então, eu aprendi realmente com os meus pais que eu troco, às vezes, quando vem alguma... Não é nem medo, é uma vontade de desistir, a coragem fala mais alto. Então, eu aprendi a ter coragem desde pequena, porque Deus vai na minha frente e a minha bondade, a minha vontade de fazer o bem é tão grande que vai dar certo. Eu sempre saio de casa sabendo, hoje meu dia vai dar certo. Eu nunca imaginei assim, até a reunião que às vezes não é boa, eu sou tão assim, eu acredito tanto
que vale a pena fazer o bem e ser boa, que até quem vem para atrapalhar ajuda. Porque na minha vida eu tenho várias experiências que quem tentou me atrapalhar foi me ajudar. Às vezes aquela porta que eu queria que fosse para mim, não era. Como eu já quis, algumas vezes, alguns sonhos que eu realmente não sei, não é que eu não conquistei. Não fui mesmo, não deu certo, mas porque Deus tinha uma porta muito maior, né? Como o próprio Tony. Eu passei 4 anos e meio da minha vida dando não para muitas oportunidades incríveis de trabalho, de negócios dentro da empresa, mas eu tinha um foco. Eu queria oportunizar os brasileiros a terem o conhecimento diferenciado do Tony, que eu já tinha essa oportunidade. Eu tinha o privilégio de ir para o exterior. E as pessoas que não têm? Então, eu nunca pensei que ia dar errado. Por isso que eu não tenho medo. Vinha tudo que você imagine, os maiores experts das redes, né, do marketing digital, dos eventos grandiosos. Minha empresa tinha feito o maior evento para 2.000 pessoas. Eu nunca tinha feito evento para 10, 15 mil. E todos falaram que ia dar errado. Aí eu, tá bom, tá joia, muito obrigada, vai dar certo. Sabe aquela música mesmo, vai dar certo. Eu tenho muitas músicas assim que me empolgam, que eu canto e que eu vou me trabalhando essa automotivação, que tudo vai dar certo. Eu sou apaixonada pelo que eu faço e faço com amor, então eu só tenho coragem. E é uma das dicas que eu falo também, troca o vocabulário. Para de falar palavras que te colocam para baixo e que te desmotivam. Você mesmo profetiza que vai dar errado. Você mesmo fala, eu vou para aquela reunião, mas aquele cara é assim, ele é isso, ele não vai fazer. Então não vai. Se você já começa a falar coisas ruins, só vai vir coisa ruim. Tem um livro do Tony que chama Mensagens de um Amigo. Eu não me recordo o capítulo, mas um dos capítulos, se eu não me engano, é o 3º capítulo. Troque o seu vocabulário. Todo campeão tem um vocabulário de vencedor. Eu nunca vi um campeão. Você pode pegar as entrevistas dos maiores vencedores do mundo. Ele nunca diz que vai perder um campeonato, que vai dar errado um jogo. Ele está lá sempre dizendo, até perdendo, ele diz que foi uma vitória, porque ele aprendeu em algum momento do jogo o que ele fez de errado para no próximo ele acertar. Então, o vocabulário é fundamental. Profetize palavras boas, palavras empoderadoras, que vão lhe colocar com postura de campeã, né? As pessoas já estão andando com a postura de perdedor e querem vencer. Você já viu um perdedor andar assim? Ele não anda assim. Ele anda com postura de campeão. Então, você pode ser campeã na sua área, em tudo que você se propõe a fazer, desde que você profetize coisas boas e faça coisas boas. Até eu me lembrei aqui, que eu não posso perder o gancho, tem um livro que eu sou apaixonada, que é a Bíblia, minha principal, né, fonte de inspiração diária, mas eu tenho alguns livros que ficam do lado da minha cama. E esse livro é A Boa Sorte. Eu sempre digo para as pessoas, sabe por que eu acredito que tudo que eu me proponho a fazer vai dar certo? Porque eu tenho um terreno que eu vou construindo durante toda a minha vida e eu vou adubando com a boa sorte. Eu coloco a sementinha lá da boa sorte, sabe como? Fazendo o bem, sendo gentil, não querendo derrubar ninguém. E aí eu vou adubando isso durante a minha vida e uma hora ela vai brotar. Não tenha a dúvida de que você botou uma semente em qualquer lugar, ela vai brotar. Cuidado com a semente que você coloca. Esse livro é extraordinário, porque ele diz isso. Se você plantou a boa sorte, você vai colher coisas boas. Por isso que eu não tenho medo, né? Nem tenho receio de nada, porque eu tô sempre adubando. Eu tô sempre vendo, assim, vale a pena fazer o bem. Até para aquela pessoa que não gosta. Vem, mulher, vem aqui, vem. Deixa eu te ensinar como é que faz o bem. Até para essas pessoas a gente tem que mostrar, porque elas não têm o privilégio que eu tenho. Eu nasci num berço
né, que Jesus é a base de tudo, Deus é o nosso alicerce. Eu tenho pais que venceram na vida com honestidade, com trabalho, com generosidade. Eu cresci na igreja, então como é que eu posso querer que o outro seja como eu? Eu não sei a criação dele. Então, realmente, acredite no terreno que você está adubando e cuidado com a semente que você planta, porque isso vai voltar. A árvore pode dar bons frutos ou não bons, né? Não tão bons. E aí, a escolha é sua, porque o livre-arbítrio de escolher a semente é sua. Não é de ninguém. Simples assim. Bom, falar de espiritualidade, de fé, eu confesso pra você que é o que eu mais amo. Porque todo mundo fala, Elane, você tem um brilho nos olhos, você tem um sorriso diferente, você traz luz no ambiente que você chega, mas não sou eu. Eu tenho a convicção de que eu sou só um instrumento de Deus para ser um pouquinho da luz que Deus quer que a gente seja no mundo, né? Eu gosto muito de uma música que ela fala, é a minha vocação. A minha vocação é ser luz no mundo. É realmente mostrar para as pessoas que sem Deus nós não somos nada. Eu tenho o privilégio de conviver com milionários, pessoas bem-sucedidas em todas as áreas, né? Tanto no poder, porque nós moramos aqui, né? Brasília, a capital do poder, realmente político, econômico, enfim. E eu vejo as pessoas infelizes. E aí eu me pergunto, né? Senhor, o Senhor me coloca perto dessas pessoas para eu ter a convicção de que sem fé e sem Deus nós não somos nada. Mesmo que nós tenhamos cargos estratégicos, prédios, dinheiro, tudo que o mundo acha que é tudo. Porque no meu caso, eu sou muito tranquila de dizer que o meu tudo é ter o meu Deus. É ter a convicção de que eu não viajo só, que eu não estou só, porque realmente a minha fé, ela é inabalável. E eu só posso afirmar para você que hoje está me assistindo que vale a pena escolher a porta estreita, vale a pena ser de Deus no mundo de escuridão, porque eu nunca vi Deus abandonar alguém que busca Ele de verdade, em espírito e em verdade, e que seja bom. Às vezes, assim, pode até não acontecer o que a gente quer, mas muitas vezes não se preocupe, porque Deus vê lá na frente. Sabe aquela pessoa que às vezes Deus lhe afasta e afasta de você? É porque Deus vê ela conversando. E na sua frente ela pode dizer alguma coisa e por trás ela diz outra. Então, eu tenho muita fé. Eu não saio de casa sem ler o Salmo 91, sem realmente abrir uma palavra de algum evangelho e de louvar. Eu tomo banho louvando, eu gosto de músicas que me inspiram a fortalecer essa minha fé, porque o mundo não é fácil. Você ser uma mulher de Deus, uma mulher de valores, uma mulher de princípios no mundo de hoje não é fácil, mas vale a pena. Porque também tudo que vem fácil, vai fácil, né? Eu sou muito parecida com o Walt Disney. Ele tem uma frase que ele diz assim, eu gosto do impossível, porque lá a concorrência é menor. Eu sou dessa linha. O que tá todo mundo fazendo, eu gosto de ir na contramão. Sabe? Por quê? Porque normalmente a contramão é a porta estreita. Essa porta larga do mundo, ela não te traz felicidade genuína, essa felicidade que vem de dentro. Que muitas vezes a gente pode estar com uma dificuldade, com um problema, mas a gente sabe que com a nossa fé, Deus vai resolver. De uma maneira ou de outra, tem solução. Então, quando você tem Jesus, essa intimidade com Deus, eu costumo dizer, eu tenho o meu melhor amigo comigo 24 horas. Porque eu tô no meio de uma reunião, às vezes demora uma reunião, alguma coisa, eu tô conversando com Deus. Eu tô dialogando com Ele para eu saber a estratégia que eu vou usar. Porque uma das coisas que eu posso te dizer com relação à minha espiritualidade
é que eu me inspiro muito nas histórias da Bíblia. Eu me inspiro muito em Esther, eu me inspiro muito em Davi, né? Porque eu me vejo muito como Davi, como Daniel, porque Daniel ora 3 vezes ao dia, né? Mas eu oro muito mais até, porque tem vezes que só Deus mesmo para nos dar estratégia espiritual para vencer o adversário que não pode ser maior do que o nosso Deus. Eu acredito muito que quando você coloca Deus no lugar que Ele merece, Ele vence todos os obstáculos que a gente possa passar na vida. Então, por exemplo, quando você lê com muita atenção a história de Davi com Golias, você tem convicção de que não foi Davi que venceu Golias, foi o Deus de Davi que venceu Golias. Porque ele diz, eu vou porque o meu Deus irá na frente. Então, essa convicção diária, essa paixão por buscar 24 horas Jesus é o que me fortalece. Tanto que nas minhas palestras eu sempre termino, tá até ali, eu sempre termino o principal slide. Tudo posso naquele que me fortalece. E quando eu falo na palestra, eu falo tudo é tudo. Então, não pense que quem anda com Deus vai perder em algum momento, porque nunca a gente perde. Pode demorar até uma vitória que a gente está pensando, mas é porque Deus prepara com tanto capricho que a vitória é muito maior. Eu passei 4 anos e meio para trazer Tony Robbins para o Brasil, mas eu achava que eu ia colocar 7.000 pessoas. E eu coloquei 30, né? Então, assim, é acreditar que Jesus, por isso que quando nós fundamos a nossa empresa, a Indústria do Conhecimento, nós fundamos colocando Deus como nosso sócio majoritário. Eu e a mamãe somos as sócias minoritárias. Porque todos os dias eu vejo, por exemplo, hoje, na minha casa, que vale a pena ser de Deus, através dos meus pais. Meus pais são vencedores, são respeitados, tanto aqui no Distrito Federal quanto no Ceará. São procurados para dar conselhos na saúde, nos relacionamentos. Eles dão palestras na igreja, nos encontros de casais. São procurados na vida pública, são procurados na vida empresarial, porque a trajetória deles, eu não lembro de um momento da nossa vida que eles não colocaram Deus na frente. Então, isso é a maior inspiração, né? É a gente saber que a nossa família é alicerçada e abençoada por aquele que nos fortalece. Eu espero verdadeiramente que você, nesse momento, nessa entrevista, tenha se inspirado a acreditar em você e em Deus. É o que eu espero com todo amor. Fiquem com Deus. Contexto Geral entrevistou Elane Leão, empresária e palestrante.